Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João, mais um vídeo aqui no Arqueologia e Pré-História, e hoje eu tenho a honra de conversar com o Rafael para falar de um assunto bem interessante que todo mundo já deve estar bem ligado, porque foi um artigo que bombou bastante nas redes sociais. E, em primeiro lugar, eu já quero agradecer ao Rafael pela disponibilidade dele estar aqui para conversar com a gente, esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigado mesmo, de coração. E eu vou apresentar ele brevemente, tá, gente? O Rafael, ele é biólogo, mestre em zoologia pelo UFRJ, no Museu Nacional, doutorado em ciências pelo Museu de Zoologia da USP, no Laboratório de Paleontologia. Após o doutorado, o Rafael atuou como pesquisador visitante na Trinity College Dublin, no Departamento de Zoologia, na Irlanda, onde ele realizou pesquisas com dinossauros terópodes não avianos. Ainda na Irlanda, o Rafael atuou também como professor assistente nas aulas de laboratório na Trinity College Dublin e na National University of Ireland, Maynooth, para o curso de Ciências. Atualmente, ele é pesquisador pós-doutorando pela Universidade Estadual de Campinas, onde desenvolve pesquisas sobre caracterização taxonômica e tafonômica de dentes de dinossauros terópodes do grupo Bauru. A pesquisa dele está direcionada à evolução, morfologia, biogeografia e desenvolvimento de dinossauros. Esse é o Rafael, aí, um currículo excelente, né? Obrigado, viu, Rafael? É isso, João. Demais. Parabéns aí por toda a tua carreira que você vem construindo. E agora falando desse artigo, muito legal, eu adorei, eu li. O artigo vai estar aí, gente, no comentário fixado ou na descrição, é Open Access, então vocês podem ler também. E, Rafael, uma pergunta, a gente já vai direto para as perguntas aqui. Eu queria saber, né, porque assim, nesse trabalho vocês descreveram uma nova espécie, vocês batizaram de Spectrovenato, é um abelisauro, né, o abelissaurídeo. E eu queria que você falasse quem foram os abelissauros, quando que eles surgiram, se identificaram, e se você puder falar também quais são as características típicas desses dinossauros, tá? E um pouquinho de como é o registro fóssil, se é abundante, se é mais escasso. Se você precisar que eu vá te lembrando dos pontos específicos, eu vou te lembrar. Tá bom, obrigado, João. Boa tarde, João. E aí, galera, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, tá? No canal. O Spectrovenator, ele é uma espécie nova do Brasil, assim, ele vem trazer uma luz muito grande pra gente, né? E é um bicho extremamente interessante, né? Ele traz umas novidades, várias novidades, na realidade, em termos de morfologia, da evolução dos abelissauros. Né? Então, isso que é o grande lance dele. E, além disso, o grau de completude, né? Um bicho que está praticamente completo, né? Extremamente, uma coisa muito rara no registro fóssil. E, se eu não estou enganado, eu acho que ele é o terópode mais completo que a gente tem no Brasil até o momento. Né? Então, isso é muito legal. Os abelissauros, né, grupo que o Spectrovenator está incluído, é um grupo de dinossauros que ele surgiu lá no Jurássico, tá? A gente está aí falando de Jurássico Médio, mais ou menos, né? Sendo que a primeira espécie que a gente tem de abelissauros é o abelissauros da Argentina, e que ele foi se diversificando ao longo do tempo geológico até ficar no finalzinho do período Cretáceo, tá? Na época que nós chamamos de Maastrichtiano. Então, os abelissaurídeos, eles realmente tiveram aí um bom tempo de evolução, tá, ao longo do tempo geológico, e foram extintos com os demais dinossauros não aves, né, dinossauros não avianos. Tá? Parte desse grupo de dinossauros, que são bichos muito famosos, estão o Carnotaurus, o Pycnonemosaurus do Brasil, o Rugops, o próprio Spectrovenator, né, o Thanos, aqui do Brasil também. Né? Quem mais? O Ichristnatosaurus, o próprio Abelisaurus, o Abelisaurus. Então, eles eram animais que eles eram caracterizados, eu vou até mostrar para vocês aqui, eles possuíam um plano corporal muito semelhante, de certa forma, assim, à primeira vista, com os dos tiranossauros. Por que isso? Porque eles possuíam também uma mão, um braço pequeno, aqui, ok? Diferentemente dos tiranossauros, eles tinham 4 dedos, enquanto os tiranossauros tinham 2, né? Os tiranossaurídeos tinham 2, e também o desenvolvimento de uma cabeça relativamente robusta até, né? Na verdade, com a cabeça deles, o crânio deles era mais alto do que comprido,
né? E a principal característica dos abelissauros, que a gente vê nos crânios principalmente, é o grau de rugosidade nos ossos, em toda essa parte da frente dos ossos aqui, né? No pré-maxilar, no maxilar, que é esse osso, no nasal, no pós-orbital. Então, toda essa região do crânio dos abelissauros era muito reforçada, né? Além disso, a gente vai ter também a presença dessas mãozinhas bem pequenininhas, tá? Que nos bichos mais derivados, eles realmente perdiam, inclusive, a capacidade de agarrar. Então, era um membro vestigial, praticamente, né? Que alguns autores, inclusive, sugerem que ela poderia servir para algum tipo de display, né? Sei lá, provavelmente display sexual. O bicho devia mexer a mãozinha quando fazia algum tipo de dança no acasalamento, alguma coisa nesse sentido. Tá? Os abelissauros, eles estão muito bem distribuídos, principalmente no hemisfério sul, certo? Principalmente na segunda metade, já para o finalzinho do período Cretáceo. Tá? A gente vai ter algumas espécies ocorrendo na Europa, mas de maneira geral eles estão muito mais distribuídos no hemisfério sul. Então, enquanto os tiranossaurídeos eram os reis do hemisfério norte, os abelissaurídeos eram os reis do hemisfério sul. Tá? Eles eram terópodes extremamente diversos. A gente tem um registro fóssil muito rico deles, principalmente aqui na América do Sul, com materiais da Argentina, onde nós temos várias espécies, e aqui no Brasil também, que a gente já está descobrindo mais espécies. Embora, com a chegada do Spectrovenator, a gente aumenta em 3 espécies, né, de abelissaurídeos que a gente tem no Brasil: Spectrovenator, o Thanos e o Pycnonemosaurus, tá? Que são dinossauros do período Cretáceo, né? A diferença é que o Spectrovenator, ele é um dinossauro do Cretáceo inferior, ao passo que os demais abelissauros são todos do Cretáceo superior, ok? A gente encontra também o registro desses dinossauros em outras partes do mundo, como Madagascar, na Índia, Paquistão, África. Tá? Então a gente vê que esses bichos estão bem distribuídos no hemisfério sul. Se eu não estou enganado, o único lugar do hemisfério sul que a gente não tem ainda registro deles é na Austrália. Mas certamente esse cenário vai acabar mudando conforme o pessoal for fazendo mais campo lá, que provavelmente eles deviam estar presentes lá também. Ok? Proporcionalmente falando, os braços dos abelissauros eram menores do que os dos tiranossaurídeos? Proporcionalmente, sim. E é bem interessante porque esses bichos, os abelissaurídeos, eles fazem parte de um grupo maior chamado Ceratosauria, né? Na verdade, os abelissaurídeos fazem parte de uma superfamília chamada Abelissauroidea, que aí a Abelissauroidea inclui os abelissaurídeos e os noassaurídeos, tá? Então, eles eram um grupo irmãos. Em algum momento da evolução, houve uma diferenciação, né? Um processo que nós chamamos de cladogênese, onde separou-se 2 famílias grandes de dinossauros, né? E aí ficou de um lado os abelissaurídeos e do outro os noassaurídeos. Esse grupo que nós chamamos de Abelissauroidea faz parte de um grupo chamado Ceratosauria. A Abelissauroidea é grupo irmão de um outro grupo que nós chamamos de Ceratossauridae, tá? Que inclui os próprios Ceratossauros dos Estados Unidos e de Portugal, os Geronodectus e Berberossauros, ok? E esses animais, eles possuíam 4 dedos. Conforme o tempo os dinossauros foram se diversificando, esse número de dedos foi reduzindo, né? Nos tetanuros, depois disso nos celorossauros, e aí até chegar nas aves que nós temos hoje. Como os abelissauros, a Ceratosauria é uma linhagem muito antiga de dinossauros, em termos de características, eles mantiveram 4 dedos nas mãos. Só que essas mãos, elas foram reduzindo de tamanho. O braço deles foi reduzindo de tamanho. O que é muito interessante, porque embora eles tenham perdido a capacidade de agarrar, de usar os dedos para agarrar, a rotação do braço era muito grande. O número dos abelissauros, ele tinha a cabeça bem redondinha, bem arredondada mesmo, de modo que ele tinha vários movimentos no braço, né? Só que assim, ligado à cintura escapular, só que nada além disso. E eram braços bem pequenininhos. Proporcionalmente ao Tiranossauro Rex, ele era bem menor mesmo. Inclusive, a gente vê essa redução dos braços acontecendo a partir dos elementos distais, que são os elementos que ficam mais para a parte dos dedos, né? Mais longe da cintura.
Então a gente vê a redução das falanges, depois o metacarpal, depois a una e rádio, que é essa parte do antebraço, e depois a redução do próprio fêmur. Tá? Então esses bichos eles vão reduzindo bastante essa parte anterior do braço, sendo praticamente vestigial mesmo, né? Inclusive, em alguns bichos, como o Majungasaurus e o próprio Carnotaurus, eles perdiam até algumas unhas mesmo. Só ficava a falangezinha ali, um cotocozinho. Excelente. Eles ficam, parece que estão fazendo uma corrida do Naruto, né? Com os bracinhos para trás. Assim. Exato. O Naruto fica com o bracinho para trás, assim. Perfeito. Rafael, vocês batizaram essa espécie de Spectrovenator raguei, né? E eu queria que você falasse por que vocês escolheram esse nome e o que ele significa. O Spectrovenator, ele significa caçador fantasma, né? E esse nome é muito curioso porque ninguém esperava que o Spectrovenator fosse aparecer ali, né? Foi em 2007, uma equipe do MUSUSP, né, que é a equipe que descreveu o Spectrovenator, né? Quando eu estava no MUSUSP também eu participei dessa descrição, mas eu não participei da escavação. Tá? Então quem participou da escavação foi o Beto, um dos autores, o Wolverine, o Ricardo, o Natan, a Melissa, o Elton, a Rose, toda a galera do museu que estava trabalhando lá. Eles encontraram o Tapuiasauro, né? O Tapuiasauro, na verdade, ele apareceu porque o pessoal lá da cidade chamada Coração de Jesus entrou em contato com a USP, com o professor Roussan, e aí eles foram atrás para ver que tipo de material era. Quando eles chegaram lá, eles encontraram o Tapuiasauro. Né? Para quem não sabe, o Tapuiasauro é um dinossauro saurópode, aqueles dinossauros com pescoço comprido, né, titanossauro, que está muito bem preservado também, inclusive apresenta o crânio completo. E quando eles estavam retirando os restos do Tapuiasauro, eles fechando um bloco, levantam um bloco, o Spectrovenator está ali embaixo, escondido, embaixo do pescoço do Tapuiasauro. Então, assim, ele recebeu esse nome justamente porque ele era um caçador fantasma, ele estava ali meio escondidão, né? Então, a ideia seria justamente essa, de chamar ele de fantasma, porque estava assim, totalmente escondido, né? E ele também recebeu esse nome, Spectrovenator raguei, em homenagem ao Dr. Jean-Claude Rage, que foi um grande colaborador para a paleontologia lá do museu francês. Tá? Excelente, obrigado, Rafael. Agora eu queria que você falasse quanto ao material. Eu percebi, né, lendo o artigo, ele é bastante completo, você até comentou aí. Eu queria que você falasse rapidamente o que tem preservado assim, dele e como que está o estado de preservação. O Spectrovenator, ele está muito bem preservado. Ele vai apresentar o crânio dele completo, a parte anterior do pescoço, aí o finalzinho do pescoço, né, que seriam as vértebras cervicais, e as primeiras vértebras dorsais, elas se perdem. Aí a gente não tem isso daí. O que é mais curioso é que a gente também não tem a cintura escapular dos braços. Infelizmente, essa parte seria super importante para a gente entender a evolução, né? Mas ele não apresenta, ele não está preservado. Né? E isso realmente é um mistério, a gente não faz ideia de como isso aconteceu, porque tafonomicamente, quando se preserva um material fóssil, geralmente é a cabeça que vai embora primeiro, né? Por ser um elemento mais pesado e com uma articulação mais frágil. Mas ela ficou ali e o braço foi embora, né? Os dois, inclusive. Aí depois disso a gente vai ter as últimas vértebras dorsais, tá? E a cintura pélvica e a perna inteirinha, as duas pernas do bicho, né? Cintura pélvica, ela compreende a bacia, né? Que é o ilho, o isquio e o pubis, né? Com as vértebras sacrais e a própria perna. Depois disso, a gente vai ter preservado também as vértebras caudais, que são mais anteriores, tá? As mais próximas do corpo do bicho, e aí as vértebras caudais do meio serão perdidas e a gente vai ter as mais distais, né? Sendo preservadas também. O finzinho do rabo dele a gente perde também, a gente não tem ideia de como seria. Mas basicamente é isso. Esse material ele está muito bem preservado, ele estava preservado no arenito bem fininho, inclusive com silt e argila também, o que isso favorece bastante a preservação de detalhes no osso, inclusive marcas de cicatrizes musculares,
né, que ficavam no preservado no osso, e é um sedimento, o osso é um material bem branco, branco igual papel. Né? Isso é uma coisa bem curiosa, porque embora tecnicamente seja rocha, né, um fóssil, ele mantém a cor original do osso, que é muito legal. Rafael, no começo aqui dessa conversa, eu já falei logo de cara, né, que se tratava de um abelissaurídeo. Mas eu queria que você explicasse para as pessoas como vocês podem saber, através de um fóssil, a que grupo ele pertence. O que vocês fizeram para classificar ele como um abelissaurídeo? Ele vai ter algumas características que são compartilhadas com todos os outros abelissaurídeos, né? Isso, na realidade, é uma pergunta bem legal, João, porque as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade de entender como que você consegue identificar um grupo de animal fóssil, né, ou planta fóssil, a partir daquela completude. Tá? Então, se você me permite, eu vou dar até o exemplo do próprio Thanos. Né? O Thanos, ele é um abellissauro do grupo Bauru, da bacia Bauru, tá? Do Cretáceo Superior, só que ele tem pouquíssimos elementos preservados. Aqui eu tenho a réplica do holótipo do Thanos, né? Que é um axis articulado com o intercentro. Tá? Só que a gente sabe a posição exata desse elemento, né, dessa vértebra, que era no ápice. Então, logo depois dela já vem o Atlas e a cabeça do bicho. Ela possui o formato geral compartilhado com todos os demais abelissauros que possuem esse elemento preservado. Então, o que nós fazemos? Nós olhamos para esse material que tem um grau de completude X, e depois a gente faz uma comparação com os materiais que têm um grau de completude X mais Y, tá? Só para a gente ter uma ideia assim, de como seria. Ou seja, a gente olha para isso daqui que não tem não é muito completo, mas a gente vai comparar com materiais mais completos. Não somente com o abellissauro, obviamente. A gente vai olhar para todos os outros dinossauros que a gente sabe que viveram naquele período, que poderiam ter no Brasil, etc, etc. E a gente vai chegar a essa determinada conclusão. Posto isso, a gente chegou a conclusão, olha, isso daqui pertence a um abelissaurídeo. Aí, depois disso, a gente vai olhar para as características mais específicas daquele material que não são compartilhadas com nenhum outro dinossauro. Porque é isso que vai definir se é uma espécie ou não. Ou seja, a gente vai buscar as características diagnósticas daquele material, daquele dinossauro, que são diferenças que não vão acontecer em outros elementos ósseos. Tá? Então, no caso do Thanos aqui, a gente vai ter a presença dessa quilha, a gente vai ter esses forames grandes distantes, e a gente vai ter uma fossa de espinoprefiziárias extremamente profundas, que a gente não vê isso nos outros bichos. No caso do Spectrovenator, por ele ter um grau de completude muito grande, a gente pode olhar com muito mais facilidade para as características gerais dos abelissauros. Então, por exemplo, a tíbia em formato de machadinha é uma característica, isso daí está presente nos abelissauros. O processo transverso das vértebras caudais, formando ganchos e levantados assim, isso daí está presente em abellissauro. O crânio com um grau de rugosidade muito grande e achatado, característica de abellissauro. Então a gente sempre vai buscando essas características, né, comparando com outros animais que a gente sabe que viveu na mesma época e sabe que potencialmente estavam aqui no Brasil. Tá? No Brasil, ou na América do Sul, ou no Hemisfério Sul. Às vezes a gente pode se surpreender de repente. Às vezes a gente não esperava que um grupo de dinossauros estivesse aqui e de repente ele está. Como é o caso do Santana Raptor. Santana Raptor, durante um tempão, foi uma incógnita. Que diabo é isso? Que dinossauro é esse? E aí, em 2018, eu e Orlando, a gente viu que o bicho era um tiranossauro. Porra, tem tiranossauro na América do Sul? Aí, caraca, tem tiranossauro no Hemisfério Sul. Entendeu? Então, isso é uma grande novidade super legal. No caso do Spectrovenator, a gente vai ter uma série de características, dentre essas que eu te falei, né, presente no ilho também, no pubis, na própria tíbia, no fêmur, nas vértebras, no crânio. No crânio é muito característico, como essa rugosidade, o que mais? As placas interdentárias extremamente fechadas e altas, enfim, um monte de característica morfológica que vai estar presente em outros abelissauros. Aí, depois disso, que a gente, identificamos isso daqui. Falamos, não, isso daqui é um abellissauro, o Spectrovenator é um abellissauro. Vamos procurar as características que são únicas no Spectrovenator e que diferenciem de qualquer outro dinossauro. Será que ela tem? Será que tem, de fato?
Será que ele não é uma outra, a mesma espécie que ocorre na África, por exemplo, já que naquele período a África e a América do Sul estavam grudados? E aí a gente fazendo essa comparação morfológica, vimos que não, opa, não foi. Não é, são coisas diferentes, tá? Então esse daí foi realmente um estudo de comparação morfológica, né? Um estudo de anatomia comparada, que foi feita com muito detalhe para a gente chegar a essa conclusão. E aí, depois disso, a gente pega essas características morfológicas e nós a codificamos em uma matriz binária, normalmente binária, mas pode ter mais códigos, né? Que é o que a gente chama de matriz filogenética, e aí a gente faz um teste para saber qual que é a posição filogenética, ou seja, qual que é a posição na árvore da vida daquele organismo, né? No nosso caso, o Spectrovenator. Então, essa nossa análise, ela corroborou com aquilo que nós estávamos olhando ao olho nu, vendo ao olho nu. A gente estava vendo, não, esse bicho daqui, ele apresenta essas características de abelisauro. Vamos ver se era mesmo? Aí a gente codifica, roda a análise, e a análise mostra o resultado. Opa, coincidiu. Excelente, obrigado pela explicação, excelente explicação. Fazendo um merchan aqui, gente, tanto do trabalho do Rafael quanto do meu, no Coelho Pré-Cambriano. O Rafael escreveu o artigo junto com o Orlando, né, sobre o Santana Rápido e os tiranossauroides aqui, né, os tiranossauros do hemisfério sul. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aí também. E veja um artigo também, um artigo bem legal, tá, gente? E, Rafael, a próxima pergunta eu já ia fazer, justamente você foi tocando no assunto e levantou a bola agora para eu chutar e você chutar de volta. Eu queria que você me falasse alguma característica, ou algumas, se tiver mais, que são mais fáceis para as pessoas identificarem, que mostram assim, nossa, o Spectrovenator, ele é uma espécie nova de abelisauro. Tem alguma característica conspícua, assim, visível, que permite a gente identificar? Tem. O que chama atenção muito nesse dinossauro, a gente vai pegar o osso do jugal dele, né, que é um osso que aparece no lado da bochecha do bicho. Deixa eu ver. Esse aqui não é o Spectrovenator, tá? Essa daqui é uma reconstrução de como seria o Santana Raptor. Mas a gente pega esse osso daqui, do jugal, que vocês estão vendo, e ele é extremamente convexo, tá? Ele é muito para baixo, então ele forma uma bochechinha, vamos dizer assim, no Spectrovenator, tá? Além disso, a gente vai ter o lacrimal dele apresentando ele é relativamente macio, né? Smooth seria liso, tá? Nessa parte inferior, e bem rugoso nessa parte anterior, tá? Além disso, a gente vai ter também dentro dos abelissauros, né, que a gente conhece, ele com um focinho relativamente mais comprido do que os demais, né, e a própria proporção dos dentes em relação ao crânio todo, certo? Isso daí são coisas muito evidentes que a gente olha no Spectrovenator e consegue comparar com os outros dinossauros. Inclusive, tem uma figura bem interessante no artigo que a gente mostra os crânios de todos esses abelissauros. Aí, quando você olha para o Spectrovenator, você realmente aqui, esse bicho, ele é diferente. E aí a gente vai ter algumas características que são mais não tão evidentes assim, né? Como, por exemplo, uma cristazinha longitudinal ao longo do final póstero-ventral do ramo mandibular, né? Então são coisas mais específicas, mais detalhes assim, que você precisa olhar com mais cautela, tá? Com mais cuidado. Mas quando você olha assim em primeira mão, você consegue identificar essas características que eu lhe falei, tá? Então dá uma olhada depois, os ouvintes, dê uma olhada depois nas figuras do artigo, né? Como está de acesso aberto, fica muito fácil para vocês verificarem. Deem uma olhada depois lá na figura 8. A gente vai começar aí com temos todos os crânios dos abelissauros, né? Sendo que o primeiro aqui é do Spectrovenator. Algo interessante que você até relatou, né? É a posição, tanto temporalmente quanto filogenética do Spectrovenator. Então, eu queria que você me falasse, sabendo que ele é do Cretáceo inferior, como você ressaltou, tendo as características que ele tem, o que é que ele nos conta sobre a evolução dos abelissauros? Ele vai nos mostrar
características muito intermediárias entre os seus ancestrais, os ceratossauros, e os dinossauros mais avançados. Uma característica muito interessante nele, mas assim, foi super interessante, e que, na verdade, ela passou a ser mais interessante bem recentemente esse ano, são os processos, são os buracos, os forames que a gente encontra no nasal do bicho. Então, o nasal é um osso que ele ocorre nessa região aqui de cima do teto do crânio, tá? Nessa região aqui, ok? Que ele vem aqui desde o iniciozinho da narina e chega até aqui assim próximo do lacrimal. Nesse osso daqui, a gente vai ter um sulco, né, nele, e depois a gente vai ter vários buraquinhos, um do lado do outro. Esse tipo de estrutura, até então, até a gente descrever, era conhecido somente pelo Rugops, né, que é um dinossauro do iniciozinho do Cretáceo Superior. Depois disso, não se era mais conhecido, né? Aí, esse ano, saíram 2 trabalhos super interessantes dos nossos colegas argentinos, mostrando que esse tipo de estrutura também estava presente no Scorpiovenator, né, e no Carnotauro. Só que no Carnotauro, eles tiveram que cavar literalmente um pouco mais para conseguir achar essa informação. Não que eles cavaram, detonaram o osso, mas eles fizeram uma tomografia computadorizada e viram que esse tipo de estrutura estava embaixo daquelas rugosidades bem peculiares de abelisauro que estão presentes no Carnotauro, né? Então, isso daí mostrou que desde o início da evolução dos abelissauros, a gente tem aí o crânio sendo extremamente irrigado, né? Ele era muito irrigado mesmo, assim, com vaso sanguíneo, né? Agora, o que tinha ali, a gente não sabe. Eu tinha publicado em 2018 uma hipótese sobre a hierarquia do tecido mole dos abelissauros, né, que começava com uma coisa mais escamosa, depois passava por uma pele bem dura, tipo uma de rinoceronte, aí chegava numa cobertura córnea, né, que já seria utilizada para fins mecânicos, como da marrada, de baixo impacto e etc. Mas essa nova descoberta, né, tanto no Spectrovenator, no Rugops, no Carnotauro e no Scorpiovenator, ele traz dúvidas sobre essa hipótese, né, que eu havia lançado, embora ela não desmereça de forma alguma, mas a gente sabe que tinha alguma coisa acontecendo ali no crânio dos abelissauros, né? Na verdade, mas ele só até sugere que tinha alguma coisa acontecendo ali, né, em termos de irrigação sanguínea, mas que poderia também haver uma cobertura córnea, né? Na verdade, é um dado a mais. E essa hipótese que eu lancei sobre o grau de hierarquização de tecido mole em abelissal, ela precisa ser corroborada também, né, por estudo de histologia e estudo de tomografias mais avançados. Além disso, o Spectrovenator ele vai trazer essas características bem intermediárias entre os abelissauros mais derivados e os ceratossauros mais basais, né, com características mais primitivas, vamos chamar assim. Tá? Que aí seria justamente essa questão da proporção, grau de rugosidade, etc. Interessante. Eu tinha visto também que aparentemente ele tem aliás, uma falta de especialização no que diz respeito à região temporal e também na mandíbula dele em comparação com abelissauros mais derivados, né? Sim, ele tem características muito mais primitivas, né? Porque é o que é esperado, porque é um taxon ali intermediário, né? Com características intermediárias entre algo muito mais especializado e algo com pouca especialização. Né? Uma coisa que é curiosa, inclusive eu estou curiosíssimo para saber, é realmente com relação à eficácia da mordida do próprio Spectrovenator. Porque justamente por ele ter um aparato bucal relativamente primitivo, eu queria saber se de fato seria a mesma coisa que os bichos mais basais, né, ou mais derivados dentro desse grupo. Então isso é uma pergunta super legal para ser respondida. Desdobramentos futuros aí, né, da pesquisa. Sim. Então a gente já vai caminhando aqui para último questionamento que eu quero te fazer aqui, que eu queria justamente que você falasse um pouco que nicho ecológico esse tipo de o Spectrovenator ele ocuparia, e aliás uma coisa que a gente acabou não mencionando, mas qual que seria o tamanho dele? Bom, o tamanho do Spectrovenator ele
está girando em torno de entre 2 metros e meio, 3 metros no máximo, né? Para um abelisauro ele era pequeno, ele não é um bicho grande não, né? Para terópode também seria um bicho aí de tamanho médio a pequeno, não seria muito grande. A gente não sabe exatamente a idade desse bicho, né? desse espécime de Spectrovenator, se ele de fato era um adulto ou um subadulto. Mas se ele fosse um subadulto, provavelmente ele deveria alcançar tamanhos maiores. O que é interessante é que os abelissauros do iniciozinho do Cretáceo inferior, do início do Cretáceo superior, eles tinham um tamanho menor do que os bichos do Cretáceo superior, né? E isso é uma coisa natural que ocorre mesmo por um processo chamado, que a gente chama de regra de Cope, né? Que é o aumento do tamanho ao longo da filogenia, ou seja, ao longo da história evolutiva. Então o Spectrovenator realmente ele não deveria ser um bicho muito maior do que isso mesmo, né? Ele devia ser um bicho de tamanho médio, né? Isso levanta vários questionamentos. O primeiro deles é que nesse período a gente ainda temos a presença dos Carcharodontossauros convivendo com os abelissauros em vários lugares. Então provavelmente deveria ter em algum lugar da formação Cricó também algum tipo de Carcharodontossauro. E Carcharodontossauro eram bichos maiores, né? Eram bichos bem mais robustos, grandes de tamanho e etc., que deviam ocupar aí um nicho de predadores de topo mesmo, ao passo que os abelissauros ainda não eram predadores de topo. Só no finzinho da era mesozoica que eles chegaram a esse patamar, né? Mas até lá não. Então, nós sabemos que provavelmente o nicho ocupado pelo Spectrovenator devia ser ali de animais que eram caçadores de pequeno porte mesmo. Tanto assim pequeno, médio porte. Tanto assim que o fato dele ter sido encontrado embaixo do tapuiasauro já nos diz, ou pode nos dizer, muita coisa a respeito, né? Claro que mais pesquisa precisa ser feita, tem que voltar no campo para ver se acha mais material, aquela coisa toda. Mas uma boa hipótese, né, e que eu particularmente concordo muito com ela, que o pessoal do BUSUSP já veio desenvolvendo isso, a gente já vinha conversando sobre isso, é que em algum momento o tapuiasauro foi abatido e caiu em cima do Spectrovenator, né? E aí já era, caiu, foi um abraço. Um bichão de toneladas caindo em cima de um outro lá, um franguinho, né? A questão é por que caiu? Quem estava caçando ele? Ele caiu de velhice, ele tropeçou, escorregou na lama e caiu? Será que ele estava sendo caçado por outro Spectrovenator? Será que ele estava sendo caçado por Carcharodontossaurídeos? A gente não sabe, né? Mas o que nós imaginamos, que nós podemos dizer até o momento, é que o Spectrovenator ele era realmente seria um caçador de médio porte, né? Ocuparia um nicho de um caçador, ou ele poderia ser um necrófago também, simplesmente um oportunista, né? Agora, o que a gente sabe exatamente, se o bicho atuava de noite, de dia, de manhã, etc., aí realmente não tem como a gente saber isso. Daí tem coisas que vocês podem explorar no futuro e se forem exploradas, a gente espera que vão ser, né, exploradas, serão exploradas e você vem contar aqui pra gente o que aconteceu depois, tá certo? Rafael, eu queria agradecer o bate-papo aqui para não deixar muito longa a discussão, né? Teria muita coisa para discutir, mas a ideia foi trazer aí essa contribuição tão importante para a paleontologia que vocês estão fazendo. E agradecer pela pesquisa, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado mesmo, de coração, e fique à vontade aí para sempre fazer essas colaborações com a gente, tá? Você quer deixar uma palavra final aí para o pessoal? Sim, eu agradeço, né, pelo convite dessa entrevista e eu agradeço muito a equipe do Museu de Zoologia da USP, né, com quem eu trabalhei durante muitos anos, o professor Lussan, o Diego Pou, lá da Argentina, o Bruno Navarro, o Beto e toda a galera que trabalhou com o Spectrovenator, né? Não foram somente os autores do trabalho que assinaram o trabalho, né? Fomos nós que trabalhou com o material, mas tiveram muitas pessoas que trabalharam com esses materiais, tanto na coleta quanto na preparação e nas discussões de ideias, etc. Né? Essa galera toda está agradecida no trabalho, né? O trabalho em equipe, ele é extremamente importante para o desenvolvimento da ciência, né? Então, eu só deixo um recadinho aí,
né, para a galera que está começando, para a galera que está fazendo. Sempre trabalhe em equipe, trabalhe com seus amigos, sejam amigos de todos, né, o máximo, procure manter as melhores relações pessoais possíveis com todos eles, que todo mundo sai ganhando, tá bom? E aguardem mais novidades, que coisa nova vai vir aí sobre o dinossauro. Olha aí, gente, tá prometido. Se ele promete, vai ter mesmo. Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Deixa o seu like, compartilha. Eu vejo vocês na próxima. Um abraço, valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias do site Arqueologia e Pré-História e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo. Ajude a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis como canecas, garrafas, réplicas de artefatos e vídeos especiais.